Olá, alunos! Bem-vindos ao curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática. Eu sou a Vilmara Feitosa, professora da disciplina de Eletrônica. Vamos dar início à segunda aula. Nesta aula, nós vamos conhecer um pouco sobre os instrumentos de medição e noções de eletrônica digital. Os aparelhos de medidas elétricas, eles são instrumentos que fornecem uma avaliação de grandeza elétrica, baseando-se em efeitos físicos causados por essa grandeza. Vários são os seus efeitos, tais como forças eletromagnéticas, forças eletrostáticas, efeito Joule, efeito termoelétrico, efeito da temperatura na resistência. Quanto ao princípio de funcionamento, nós podemos classificar esses instrumentos como eletromagnéticos ou ferromóvel, eletrodinâmicos, de bobina móvel ou ressonantes. Quanto à corrente, eles podem ser de corrente contínua ou de corrente alternada. Quanto à exibição dos valores, eles podem ser classificados como analógicos ou digitais. No instrumento analógico, normalmente utilizam escalas e ponteiros para se realizar a leitura do valor. Nos digitais, apresentam o valor numérico em um display. Quanto à apresentação da medida, eles são classificados como indicadores, registradores ou integradores. Indicadores apresentam o valor da medida no instante em que está sendo feita, perdendo-se esse valor no instante seguinte. Os registradores apresentam o valor da medida no instante em que está sendo feita e registram de modo que não perdemos. Já nos instrumentos integradores, eles apresentam o valor acumulado das medidas efetuadas num determinado intervalo de tempo. Já quanto ao uso, esses instrumentos de medição eles podem ser classificados como industriais ou de laboratório. Vamos ver alguns exemplos de instrumentos de medição. Amperímetro. O amperímetro ele é um instrumento que serve para medir amperes, ou seja, a corrente elétrica. Este aparelho também serve para indicar o sentido da corrente, onde que se ela for positiva, significa que a corrente elétrica circula no sentido horário. Agora, se a indicação for negativa, o sentido da corrente é anti-horário. Basicamente, existem dois tipos de amperímetros, o que mede corrente contínua e o que mede corrente alternada. Na figura, nós temos um amperímetro e o tipo de ligação para ser feita a medição. Galvanômetro. Ele é um instrumento que pode medir correntes elétricas de baixa intensidade ou a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Já o ohmímetro, ele é um instrumento de medida elétrica que mede a resistência elétrica, ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica. Voltímetro. É um aparelho utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos. Por esse motivo, ele deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito, do qual se deve obter a tensão elétrica. Para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser muito alta, a maior possível. Se sua resistência interna for muito alta, comparada às resistências do circuito, consideramos o aparelho como sendo o ideal. Os voltímetros podem medir tensões contínuas ou alternadas, dependendo da qualidade do aparelho. Na imagem, nós temos um visor de um voltímetro analógico. Multímetro. Um multímetro ou multiteste é um aparelho destinado a medir e avaliar grandezas elétricas. Existem modelos com mostrador analógico, que é o de ponteiro, e modelos com mostrador digital. Essa ferramenta é capaz de medir corrente elétrica, tensão, resistência, capacitância, frequência de sinais alternados, temperatura, entre outros. A definição sobre qual medição será realizada acontece por uma chave rotativa que seleciona a função a ser realizada. E aqui nós temos uma imagem de um multímetro. Ao fazer a leitura num aparelho analógico, nós podemos ter um erro por efeito paralaxe. Esse erro de leitura ele ocorre quando qualquer instrumento de medida analógico é lido de ângulo desfavorável. E para tentar evitar esse tipo de erro, alguns instrumentos contêm dispositivo que facilita a leitura de sua escala graduada, como podemos ver abaixo a ilustração de um ponteiro do voltímetro.
Esses instrumentos possuem uma classe de precisão, em que essa classe é a margem de erro percentual que se pode obter na medição de uma determinada grandeza por meio de um instrumento de medidas elétricas. Consideremos a medição de tensão indicada em 120 volts por um voltímetro de serviço da classe de precisão 1,5 e cuja escala graduada seja de 0 a 300 volts, como podemos ver na figura abaixo. Matematicamente, temos que 300 vezes 1,5 dividido por 100 é igual a 4,5. Este resultado indica que os 120 volts lidos no instrumento são, na realidade, 120 mais ou menos 4,5 volts, ou seja, o valor pode variar de 115,5 a 124,5 volts. A precisão do instrumento é indicada pelo seu erro em percentagem de seu valor no fim da escala. Vamos para um exemplo. Qual o erro de um amperímetro para 60 amperes da classe 1,5 quando o instrumento indica 40 amperes? Para calcular, nós vamos analisar o erro de medição, que é de 1,5. Então, mais ou menos 1,5% de 60 amperes é igual a 0,015 vezes 60, que é igual a mais ou menos 0,9 amperes. Sendo assim, o valor real está entre 39,1 e 40,9 amperes. Agora vamos dar início ao estudo sobre noções de eletrônica digital. No ano de 1854, George Boole desenvolveu um sistema matemático de análise lógica que atualmente é conhecido como a álgebra de Boole. O tempo passou e em 1938 o engenheiro americano Claude Ewald Shannon conseguiu colocar em prática as teorias de álgebra de Boole para resolver problemas em circuitos de telefonia que utilizavam relés. E através dessa publicação, o mesmo introduziu a eletrônica digital na área tecnológica. A eletrônica digital utiliza um grupo de circuitos básicos conhecidos como portas lógicas. Tipos de sinais elétricos. Para funcionar, os circuitos digitais dependem dos sinais de entrada e de saída. Há basicamente dois tipos de sinais elétricos, o analógico e o digital, que são utilizados nos equipamentos digitais, analógicos e em equipamentos híbridos, que possuem os dois tipos de circuitos. Os circuitos analógicos são caracterizados por variar continuamente em função do tempo. Já os sinais digitais apresentam variações descontínuas em função do tempo, como podemos observar nos dois gráficos abaixo. Funções lógicas. As funções lógicas mostram os resultados que se deseja obter ou até mesmo o que o circuito digital precisa executar para resolver determinados problemas. Na eletrônica digital, consideramos apenas dois tipos de sinais, chamados de níveis lógicos. O nível lógico alto, que indica que há tensão na linha, e o nível lógico baixo, que indica que não há tensão. Esses níveis são representados pelos números 1 e 0, respectivamente. O fato da eletrônica digital ser representada por dois dígitos é o que justifica o seu nome digital, que trabalha entre 0 e 1. Portas lógicas. Todos os circuitos digitais, desde os mais simples até os mais complexos, utilizam portas lógicas na sua construção. Elas são a forma mais simples de se processar um sinal. As portas lógicas são formadas por circuitos eletrônicos que executam diversas funções lógicas. As principais portas lógicas são OR, AND e NOT. A porta OR, também conhecida como porta OR, a porta AND, também conhecida como porta I, e porta NOT, também conhecida como porta não. Porta lógica OR. Ela executa a função OR. Temos o seu símbolo aqui abaixo. E veja que existem duas entradas, A e B, e uma saída. Na saída aparece a expressão booleana, que também é a função executada pela porta lógica. No caso, a saída é igual a A ou B. E temos aqui também a tabela representando os sinais de saída. Essa tabela mostra as possibilidades que podem ocorrer nas entradas da porta e os seus respectivos níveis de saída. Veja que basta ter um sinal
1 em uma das entradas para que a saída assuma nível lógico 1. A saída só terá nível lógico 0 quando todas as entradas também estiverem com nível lógico 0. A porta AND, ela executa a função AND. Temos aqui o seu símbolo e na figura você observa as duas entradas A e B e uma saída S. Sua função é saída é igual a A e B. Nesta tabela, você pode observar que a saída só terá nível lógico 1 se todas as entradas também tiverem nível 1. Veja também que basta ter um 0 em uma das entradas para que a saída assuma também o nível lógico 0. A terceira porta, considerada como principal, é a porta NOT. Essa porta também é conhecida como porta não e tem como função inverter o nível lógico de entrada, como podemos observar na figura. Na tabela, observe que quando a entrada tem nível lógico 0, a saída assume nível lógico 1 e quando a entrada recebe nível lógico 1, a saída vai para o nível lógico 0. Há também as portas derivadas das portas principais, que são as portas NOR e NAND. A porta NOR é formada por uma porta OR com um inversor na saída. A figura mostra que a saída tem a função da porta OR, porém negada. Essa porta apresenta os níveis da saída de uma porta OR invertidos, que é o que podemos observar ao lado na tabela. A porta NAND é formada por uma porta AND com um inversor na saída, como podemos observar na figura. Observe a tabela e veja que se uma das entradas for para o nível lógico 0, a saída vai para o nível lógico 1. A saída só vai para o nível lógico 0 quando todas as entradas assumirem o nível lógico 1. Apresentaremos mais dois tipos de porta, a porta OR exclusive e a porta NOR exclusive. A porta OR exclusive é outro tipo de porta que se consegue através da combinação de outras portas. Observando a tabela, você pode perceber que a saída só vai para o nível lógico 1 quando as duas entradas A e B têm níveis lógicos diferentes, ou seja, 0 e 1 e 1 e 0. Observe ainda que quando as entradas têm níveis lógicos iguais, ou seja, 0 e 0 e no outro caso 1 e 1, a saída vai para o nível lógico 0. Se a entrada A estiver com nível lógico 1, a mesma continuará a ser chamada de A. Quando a entrada A for para um nível lógico 0, a mesma passará a ser chamada de A barrado. As mesmas situações ocorrerão para qualquer variável, seja ela A, B, C. Extraindo a expressão, teremos que a primeira saída 1 é o seguinte, A barrado e B. Para a segunda saída 1, teremos A e B barrado. Nessa imagem, podemos observar um circuito discreto de uma porta ou exclusivo. E o circuito da figura acima geralmente é representado pelo símbolo a seguir. A porta OR exclusive também pode receber um inversor na entrada. Nesse caso, a mesma recebe o nome de exclusive NOR ou não ou exclusivo. A figura abaixo mostra o símbolo dessa porta. Veja que a saída apresenta nível 0 quando as entradas estão com níveis lógicos diferentes, ou seja, 0 e 1 e 1 e 0. Observe ainda que quando as entradas assumem níveis lógicos iguais, a saída vai para o nível lógico 1. Circuitos combinacionais. Os circuitos combinacionais, também conhecidos como sistemas combinatórios, apresentam os resultados da saída de acordo com a combinação das variáveis na entrada. Muitos circuitos lógicos combinacionais são montados a partir da combinação de portas lógicas. Esses circuitos são capazes de resolver inúmeros problemas de lógica. Como podemos observar na figura abaixo, temos circuitos combinacionais. Aspecto físico do encapsulamento de um circuito integrado. O exemplo mostrado revela como é o aspecto físico de um CI. Nesse exemplo, você pode visualizar 4 portas NAND, cada uma com 2 terminais de entrada
e um terminal para a saída. A contagem dos pinos é feita na sequência a partir do pino 1. Nesse caso, a contagem vai até 14, pois esse circuito integrado apresenta 14 pinos. Exemplo 2. Escreva a expressão booleana executada pelo circuito abaixo. Analisando o circuito, nós temos a entrada A, B, C e D, e sua saída, portanto, será A ou B, I, C ou D. Exemplo 3. Desenhe o circuito lógico que executa a seguinte expressão booleana. Aqui na imagem, nós temos então a resolução deste exemplo. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a aula 2.